Olá, terceiro ano. Então, nessa semana, nós vamos trabalhar um pouquinho sobre a técnica impressionista. Como princípio geral dos impressionistas, a gente tem a premissa de que eles devem pintar o que os olhos veem. E para isso, eles fazem diversos estudos pictóricos e científicos para retratar essa natureza visível. Eu separei aqui alguns princípios gerais para eles. O primeiro é que a cor não é uma característica permanente ou intrínseca ao objeto. Afinal de contas, a cor vai variar de acordo com a luz incidente no objeto, né? E os impressionistas vão fazer diversos estudos mostrando essas variações de cores de acordo com as horas do dia e com a incidência da luz mesmo. A segunda é que a linha não existe na natureza, portanto, eles vão pintar não através de contornos, mas de manchas de cores. A terceira é que as sombras elas vão ser coloridas e luminosas, nunca pretas como era feito pela academia até então. Afinal de contas, quando você olha uma sombra na natureza, ela nunca vai ser esse preto absoluto. E quarto, que as tonalidades podem ser criadas por misturas ópticas e não apenas misturas químicas, que são aquelas que você consegue através da mistura entre pigmentos, né? Vários teóricos estudaram as cores no período dos impressionistas e influenciaram a produção dessas obras. Mas nós podemos destacar a teoria das cores de Goethe. Goethe separa a objetividade científica e a experiência baseada na percepção dos sentidos. E aí eu coloquei essa frase aqui dele, em que ele fala assim: em todo mundo sensível, tudo depende em geral da relação dos objetos entre si, mas principalmente da relação que o objeto mais importante da Terra, o homem, estabelece com o resto. Então, para ele, essa relação dos objetos entre si vai mudar a percepção que nós temos deles e a relação que nós estabelecemos com esse objeto também muda a nossa percepção. Goethe vai ser muito lembrado também porque ele fez a distinção entre cor-luz e a cor pigmento. E ele também desenvolveu pesquisas com relação entre a música e as cores, que é o que vai influenciar Kandinsky e Paul Klee na Bauhaus um tempo depois. E ele estuda muito também os efeitos morais da cor. Então, sabe aquela história de que o azul é aquela cor que acalma, de que o vermelho ele vai agitar, de que o amarelo é a cor da alegria? Esses foram princípios que foram começados a ser desenvolvidos por Goethe. Aqui a gente vê um pouco sobre esse estudo das luzes que a gente tinha no impressionismo. Monet fez diversas pinturas dessa catedral de Rouen, dezenas, mas em cada uma delas a catedral aparece de uma maneira diferente. Aqui eu coloquei duas pinturas que contrastam bastante, né? Uma feita num dia nublado e nevoado e outra num dia todo ensolarado. Vejam como a cor da catedral mudou muito e que o efeito visual da pintura é completamente diferente, apesar de ser exatamente o mesmo ângulo. O segundo teórico que influenciou muito os impressionistas foi o Michel Eugène Chevreul. O Chevreul, ele criou esses três princípios gerais que vão influenciar os impressionistas. O primeiro é dos contrastes simultâneos, contrastes sucessivos depois, e por último a mistura óptica. Esse aqui é o círculo de Chevreul.
Contrastes simultâneos são quando uma cor muda a forma como percebemos a outra. Então vejam como no centro dessas imagens a gente tem sempre a mesma cor. Ali em cima tons de cinza, embaixo tons de roxo e por fim tons de vermelho. Mas com cada cor escolhida para o fundo, a percepção que você tem da cor do meio muda. Então, o roxo, por exemplo, fica muito mais vivo quando é sobreposto no amarelo do que quando é sobreposto em um outro tom de roxo. O vermelho ganha muito mais destaque quando está sobreposto no verde do que quando está sobreposto em um outro tom de vermelho, né? E assim por diante. Então, os impressionistas exploravam esses contrastes. E para Chevreul, inclusive, a harmonia através do contraste era a mais eficaz. Aí nós temos também os contrastes sucessivos, que consistem no fato de que após sensibilizarmos o olho por um certo tempo com uma cor, nós produzimos a sua complementar em uma superfície branca. Eu acho que vocês provavelmente já fizeram esse experimento, mas se você ficar ali 30 segundos olhando fixamente para essa imagem e depois olhar numa imagem branca, você vai perceber essa teoria de Chevreul e como você vai ver na imagem branca essa mesma imagem reproduzida, mas com as cores complementares, que seriam as cores originais da bandeira do Brasil, né? Aqui a gente vê um exemplo de uma obra de Camille Pissarro, onde ele utiliza esses dois princípios, tanto os contrastes simultâneos quanto os contrastes sucessivos. Vejam como para produzir ali o teto da casinha, ele não escolheu utilizar um laranja ou um bege, mas ele colocou vários tons de azul, laranja, amarelo e vermelho, cores que eram puras, né, no tubinho de tinta. Ele não fazia essas misturas entre as cores dos tubos, mas colocava uma cor do ladinho da outra na tela para produzir essa mistura conforme você se afasta da figura. Vejam como parece na imagem que ele utilizou os mais diversos tons de verde, mas na realidade, se a gente for olhar mais perto, são dois tons de verde e um amarelo ali, um preto no máximo. E através da quantidade de pontinhos que ele foi colocando e foi agrupando esses tons um do lado do outro, ele conseguiu essa mistura óptica. Aí eu coloquei aqui mais duas frases de Chevreul. Primeira, que pequenas áreas de cores opostas apresentadas juntas tendem a misturar-se visualmente e criar opticamente um novo tom, que é justamente o princípio da mistura óptica. A segunda frase é que o contraste entre cores opostas é mais agradável, porque a complementariedade é uma harmonia superior a qualquer outra. Então, os impressionistas vão seguir muito esses princípios e vão trabalhar com essas misturas ópticas através das cores complementares. Aqui eu trouxe uma obra do Monet, onde ele também coloca esses princípios e vejam como as cores se destacam ao lado das complementares, né? O roxo com o amarelo, o roxo é muito mais roxo ao lado do amarelo, da mesma maneira que o azul se torna ainda mais azul perto do vermelho. Aqui eu trouxe mais uma obra de Monet, onde ele também emprega esse princípio da mistura óptica, mas de uma forma diferente. Se nós olharmos de longe, nós temos a impressão de várias pessoas caminhando, mas se você olhar de perto, vira quase uma pintura abstrata.
Monet trabalhava muito com essas manchas de cor para produzir o efeito da sensação que nós temos nos olhos, e não com os detalhes em si como aconteciam nas obras até então. Aqui a referência, eu coloquei os dois principais autores do impressionismo, mas esse autor ele vai mostrar alguns outros autores e princípios da pintura impressionista. Então, obrigada, pessoal, para quem assistiu até aqui. Essa semana eu vou deixar mais uma atividade. Deem uma olhada com atenção. Estou disponível para dúvidas e até semana que vem. Tchau!